fofocar sobre esse povo custoso da internet. Muita gente acha que é famoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um vídeo falando sobre Big Brother Brasil. Fiquei uns dias aí sem postar. O canal começou agora, então a gente sempre tem problemas, né? Tive os problemas do computador, mas retornamos aqui a gravar. Espero poder manter uma cadência nos vídeos. E vamos começar falando sobre o que mais causou nesses últimos dias no Big Brother Brasil, que foi a não eliminação, né, mas a retirada, a saída do Henri Castelli dessa edição 26 do Big Brother, que ele teve uns probleminhas ali durante a prova do líder, né, passou mal, teve uma convulsão, uma cena forte, e foi atendido ali pela equipe de suporte, né, de emergência ali. O Big Brother sempre mantém uma equipe ali de médicos, né, para poder dar toda a assistência aos participantes. E acabou que ele teve esse atendimento e voltou para casa depois de algumas horas, né? Ele voltou para casa e voltou a passar mal novamente ali no gramado, né? E eles cortaram a câmera pra gente por um tempo, pôs todo mundo de volta para dentro da casa, né? Pois, estranho, né? Falar pois, mas chamou todo mundo para entrar novamente para casa, né? E depois, durante o programa, o Tadeu avisou que, por esses motivos, os médicos aconselharam que ele deixasse o programa, né, não retornasse ao programa, né, a saúde da gente tem que vir em primeiro lugar, né, e infelizmente perdemos o galanzão Henri Castelli aí, que estaria nessa edição, né. Eu creio que foram 2 famosos que deixaram de entrar nessa edição, porque ficou meio estranho, porque entraram 10 pipocas, né, que saíram da casa de vidro, e 5 homens, 5 mulheres. Entrou dos veteranos 3 homens e 3 mulheres, e estranhamente do camarote entrou 3 homens e 2 mulheres só a Solange Couto e a Aline ex-riscado, né, agora a Aline Campos. Então, assim, eu creio que a Globo perdeu 2 nomes de peso aí para esse Big Brother, mas nada tá tirando o brilho que tá tendo esse Big Brother, né? Eu tô gostando dessa edição por enquanto, tá muito boa, tá muito bacana. Tá acontecendo coisa, a Globo tá fazendo de tudo pra não flopar igual foi o 25, né? Ou Big Brother, que foi ruim. Eu acho que talvez ele perca pro 19, mas mesmo assim o 19, ele já vinha numa sequência de que estava caindo cada edição que passava, estava caindo o interesse do público pelo Big Brother, né? O Big Brother começou maravilhoso nos inícios dos anos 2000, né? Ali, acho que foi no ano 2001, porque teve um ano, teve 2 edições no ano só, né? Porque foi um boom, foi um pá. Todo mundo gostou muito do programa e foi caindo. Eu confesso que eu vi a primeira edição, a segunda, acho que eu devo ter visto seguido mesmo. Não como hoje, porque hoje a gente tem assim uma gama de coisas para poder acompanhar o Big Brother, pay-per-view, câmeras 24 horas, a internet em peso, você pode acompanhar por canais, por páginas, pelas redes sociais, né, Instagram, TikTok, tudo mais. Naquela época não, naquela época você viu que a Globo passava, os cortes que a Globo disponibilizava durante toda a programação, e até para votar, você votava telefone fixo, né? A maioria aí nem deve conhecer telefone fixo. Aquele ficava ali em casa, preso. Para ligar você tinha que ter uma agendinha assim com o número de telefone de cada um. Hoje com o celular não, com o celular você tem contatos salvos aí de todo mundo que você conhece, até de quem você não conhece. Antes você tinha que... Alarmezinho aqui tocando. Antes você tinha que ter aquelas listas amarelas. Eu lembro que a gente esperava chegar a lista do ano, né? Chegava ali no começo de janeiro, até meados de fevereiro, a lista estava pronta, né? Chegava na casa da gente, aquele bloco dessa grossura com os telefones de empresas, de pessoas também, tinha ali, né? O nome de quem estava ali, mas isso é coisa para outra história, isso é coisa para outro momento.
E voltando ao Big Brother aqui, Henrique Castelli deixou o programa, né? Por motivos de saúde, óbvio, né? E perdemos mais um participante. Antes da primeira eliminação, já temos uma pessoa a menos, um camarote a menos. E aí, seguindo tudo, eu não vou tentar trazer assuntos antigos, que eu fiquei uns dias sem gravar. Vou continuar dos pontos mais importantes, que foi o quê? Foi a prova do líder, né? Primeira prova de resistência, né? Que é clássico. Acho que quase todas as edições começaram com uma prova de resistência. E não foi diferente dessa edição, né? Uma prova de resistência clássica, básica, né? As pessoas ficavam ali num circuito, né? Tinha tipo uns trampolins. Eles tinham que pular quando dava um sinal, pulava e escolhia uma das placas. Haviam placas que você tinha que colocar num determinado lugar ali centralizado. E era sorteado quem estava na cabine, descansando, que essa pessoa iria para a cabine descansar. E tinha determinadas rodadas que a pessoa que fosse sorteada, ela escolhia alguém para ser eliminado. Não vou entrar na questão da sequência de quem foi eliminado, vou falar as coisas mais importantes, né? Uma das mais importantes foi a primeira discussão no Big Brother, né? Que foi entre a Milena e a Solange, né? Vou mostrar a carinha aqui, né? Delas, essa aqui, ó. Essa é a Milena. Milena que tá bem... Muita gente dizendo que ela é muito chata, né? A tia Milena, né? Que brigou com a Sol Vega, né? A Sol, tão marcante na edição dela, né? E tivemos a primeira briga das duas por causa de um emoji naquele bendito queridômetro. O queridômetro que o povo distorce completamente o que ele se refere, né? Sempre tentam mudar o significado, né? De planta, de cobra, de mala, de biscoito, dando aquilo e dizendo que não, eu não quis te dar cobra, eu quis dizer outra coisa, tentando colocar uma qualidade para aquele emoji que a pessoa ganhou, né? Porque é uma coisa obrigatória que eles têm que fazer todas as manhãs, né? Ir lá no confessionário e dar os emojis, né? É uma tentativa para poder aquecer o jogo, né? E nós tivemos a discussão das duas, porque a Sol deu cobra para Milena e antes mesmo do queridômetro sair, a Sol acabou soltando para Milena que ela tinha dado cobra. A Milena falou que não queria saber e tal, mas aí depois a Milena fez disso um grande alvoroço, né? Ela ficava relembrando, contando para um, contando para Ana Paula, comentando com o outro, e não foi diferente durante a prova do líder. Ela acabou falando isso, né? Que a Sol disse que o significado dela ter dado planta é porque queria que ela florescesse, né? E tal, e veio toda a discussão que aquilo não era... que ela sabia o que significava a planta, né? Que não era para florescer, as duas bateram boca e tal. E logo em seguida, passou um pouco tempo, a Milena acabou saindo primeiro que a Sol da prova, né? Por um vacilo que ela deu lá, parece que foi durante o atendimento ao Henrique que tocou um sinal e ela achou que o Henrique, antes de passar mal, ele pediu atendimento médico, e aí quando a voz entrou para poder avisar que ele ia receber esse atendimento médico, a Milena acabou pulando nas bolinhas e foi desclassificada e chorou e deu birra. Isso não mostrou na edição. Eles estão poupando muito a gente de mostrar certas coisas da Milena. Eu acho que com medo da Milena virar a Milena Brito, como muita gente está chamando por aí, dela pegar esse papel de vítima, né? Que a gente sabe que muitas pessoas abraçam essas vítimas que aparecem no Big Brother. Então, por conta disso, acho que a edição está meio que minimizando, colocando menos coisas da Milena na edição para as tias do sofá não pegar essa narrativa de coitadinha, né? De injustiçada e tudo mais. E foi uma prova do líder quase raiz, né? Porque normalmente a prova começa num dia, no outro dia, quando o programa inicia, eles encerram a prova do líder, ou com sorteio, ou com alguma coisa. Dessa vez eles deixaram passar
até mesmo que a prova foi feita um dia antes do que é o normal, né? Normalmente a prova acontece na quinta-feira e foi iniciada na quarta-feira, né? E então eles deixaram passar mais tempo, né? E ali estava um dos grandes concorrentes, um dos grandes das grandes pessoas que participaram de provas icônicas, né? Que é o Cowboy, que ele na edição dele ele ficou muito tempo, parece que foi 21 horas de prova de resistência. Ele bateu o recorde dele nessa edição, lá contra o Jonas. Eles ficaram 25 horas de prova, o Jonas desistiu. E temos o primeiro líder do Big Brother, que é o Cowboy, né? O Alberto Cowboy. E a casa tá tranquila, tá, as coisas estão encaminhando, início, né? Mas o que eu tenho ficado impressionado e que não tem sido mostrado muito na edição, né? Porque eu acho que é um pouco cansativo também, mas é as coisas que a galera tá aprontando no Quarto Branco, gente. O Quarto Branco tem rendido. Muita gente falando que a Globo não tá sabendo o que fazer com o Quarto Branco, que eles achavam que as pessoas iam sair rápido do Quarto Branco. Eu não acho que a Globo seja amadora ao ponto de ter criado esse Quarto Branco, mantido a resistência, para ficar ali tendo um banheiro, tendo água, tendo biscoito, até água de coco eles ganharam, e não tinha um plano das coisas acontecerem. Eu acho que eles previam mesmo que poderíamos ter um Quarto Branco com muitos dias, tanto é que a dinâmica que a Globo sempre posta, diferente da Fazenda, né, que é quase que meio um mistério a Fazenda, mas a Globo ela sempre posta quando a semana vai começar, ela posta o que vai acontecer, que é a formação do líder, do anjo, se o anjo vai ser autoimune, se o anjo vai imunizar alguém, se vai ter alguém puxar alguém, como que vai ser a votação. A Globo sempre passa essa dinâmica pra gente, como as coisas vão acontecer durante a semana. Para trazer um pouco de clareza, né, um pouco de confiabilidade, né, mostrando transparência pro jogo. E não foi diferente, a Globo mostrou tudo, então assim, na demonstração não fala nada do Quarto Branco, não fala nada, porque eu acho que se eles falassem na sexta, no sábado, antes da formação de paredão, nós vamos fazer uma dinâmica para escolher os dois, que até então era dois que iriam entrar, vão voltar para casa, mas não tem nada falando, então acho que eles previam que ficariam muitos dias mesmo, e é o que está acontecendo, muitos dias, gente, já aconteceu cada coisa no Quarto Branco. Aquele, não é Rodriguinho, agora eu não vou lembrar o nome dele, Dieguinho, alguma coisa assim. Tanto nome ainda pra gente guardar na memória durante esse início de programa, né? Mas o menino lá, ele meio que surtou, né? Todo mundo achando que ele estava fazendo uma estratégia para poder tentar afetar os outros dentro do quarto, mas não, ele simplesmente só tava, acho que meio pirando da cabeça. Acabou sendo o primeiro a sair do quarto, né? Que é o Ricardinho, é verdade, o Ricardinho, né? Ele deu uma aloprada dentro do quarto e acabou por fim saindo. Ele batia na porta, batia na sanita, ele chegou a abrir o cooler, está abrindo as águas, estava dentro do cooler todinho, deixando as pessoas nervosas, né? E fazendo caos naquele quarto. E eu no começo eu também achei que era uma estratégia do cara para poder fazer com que os outros enlouquecessem e acabasse apertando o botão, mas ele foi o primeiro a apertar, né? A outra gaúcha também, a Elisa, apertou, né? Não suportou, porque depois de um dia ou quase dois, a Globo começou a soltar barulhos, né? Barulhos de bebês chorando, barulhos de construção, barulho de sirene, para poder mexer com o psicológico, porque, gente, não é fácil. E você percebe que o Quarto Branco que eles estão hoje é totalmente diferente das outras edições. Eu vou até olhar aqui se eu acho uma imagem dos outros quartos brancos que a gente teve nas outras edições, a diferença que era desse quarto branco aqui que tá tendo agora, né? Quarto branco BBB. Deixa eu ver aqui imagens. É bem diferente. O problema é que agora vai estar aparecendo aqui no Google quando você pesquisa só coisas dos Big Brothers passados, né?
mas você vê a diferença. Deixa eu jogar aqui no OBS. Não, peraí. Aqui dá pra você perceber, foi a edição da Manu Gavassi, né, do Prior, que o quarto branco, aqui não dá pra ver direito, mas isso aqui era acolchoado, não era gravuras. Aí se você vem aqui, ó, e você vê o que eles estão hoje, aqui, ó, isso aqui, gente, não é acolchoado, isso aqui é um papel de parede. Eles colocaram um papel de parede para poder fazer um quarto branco, né? Para imitar um quarto branco. Então, assim, eu creio que deve estar muito desconfortável estar lá nesse lugar, dormindo no chão. Ar-condicionado, teve um momento que eles falaram que estava frio, pediram para a produção baixar, diminuir o ar-condicionado, ou aumentar, né? Aumentar a temperatura do ar-condicionado, porque estava muito frio. Então, assim, acho que a Globo esperava tudo isso e, como eu falei, de início eram duas pessoas que iam entrar, né? Mas com a saída do Henry Castelli do Big Brother por motivos de saúde, agora vão entrar três. Tadeu avisou, né? Que muita gente estava perguntando que se iam colocar, se tinha alguém preparado para entrar, um outro famoso. Acho que muita gente queria um famoso, mas eu creio que se um famoso desistiu, pelo menos é a minha teoria, que um famoso desistiu em cima da hora, eles não teve outro para colocar, não ia até agora, muito menos. Então, assim, eles decidiram, acho certo, né? Colocar três pessoas, né? Até mesmo porque tem pessoas ali que eu queria muito que entrasse, né? E que eu tenho medo que não consiga resistir, mas agora com três a chance aumenta. Então o quarto banco tá muito bom, gente. O povo lá já dançou. Tem um vídeo aqui, vou tentar colocar aqui pra gente ver, de um cara que ele até falou, eu achei interessante as coisas que ele levanta sobre o quarto branco. Deixa eu colocar aqui. Esse cara aqui, vamos ouvir o que ele tem pra falar. Deixa eu pôr o som. Deixa eu pôr o som aqui. Uhum. Olha aí, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sim. Chibeu. Não.
Gente, é isso. Muita gente pedindo para que todos entrem. Eu não acho justo. Eu acho que houve uma casa de vidro, teve uma casa de vidro, teve a votação do público, o público escolheu. Então, assim, levar todo mundo para casa é meio que chamar todo mundo de otário. É ter jogado fora as casas de vidro, já tivesse enfiado os 20 logo. Tivesse colocado logo esses 20 participantes. Mas eu concordo que deve entrar dois. Acho dois uma quantidade boa, porque a gente perdeu muita gente bacana que estava nas casas de vidro. Então acho que tem que dar uma chance para mais dois entrar. E é tipo assim, é um esforço foda para você estar ali mostrando o quanto você quer, né? Eu creio que quem entrar no Big Brother, que tá na casa, no quarto branco, tem que chegar longe, gente, porque passar o que essa galera tá passando naquele quarto, meu Deus, eu não sei se eu daria conta. Gente, eles estão sem tomar banho. Sabe o que é ficar 2 dias trancado com um monte de gente sem tomar banho? Eles pediram lencinho umedecido pra produção, a produção arrumou, mas, gente, não é só isso. As axilas começam a feder, é chulé, gente, é um minhaca, deve estar um minhaca insuportável naquele quarto branco. Então, assim, quem permaneceu no quarto branco até o final, gente, é porque queria estar muito no Big Brother. Queria muito estar no Big Brother, porque eu não sei se eu queria tanto, não. Mas, saindo do quarto branco, né, que muita gente tá gostando de ver o quarto branco, dizendo que estava acontecendo mais coisas no quarto branco do que na própria casa. Ontem a coisa começou já a se agitar, né? A gente vem vendo as coisas que têm acontecido, alguns participantes têm se destacado de maneiras boas e outras maneiras não tão boas, né? Como houve ontem a conversa da Ana Paula e a Aline, né? Ana Paula, da edição passada, né? 44 anos, jornalistas, e da Aline, né? Aline Campos, que antes era Aline Riscado, né? Agora as duas já tiveram um atrito no primeiro dia, que Ana Paula, quando estava tendo um programa que ela falava sobre looks, né? Não é uma área que eu sigo muito, confesso, não é uma área que eu fico acompanhando, festas de famosos, looks, essas coisas, mas a Ana Paula fazia um programa, se eu não me engano, posso estar levantando uma fake news aqui, mas era na GNT, que parece que ela comentava os looks de festas, de eventos, dessas coisas. E ela comentou um look da Aline, né? Dizendo que ela parecia uma produtora de filme pornô, uma coisa parecida com isso. O pessoal achou a entrevista, jogou na rede, eu assisti a entrevista rapidamente, mas não fixou na minha cabeça. E ela chegou para confrontar a Ana Paula com isso. Tipo assim, cara, isso aconteceu há 10 anos e você ficou remoendo isso 10 anos. Tipo, se isso remoeu tanto, você é uma pessoa assim, famosa, né? Tá no meio, Ana Paula também. Por que você não mandou um direct pra ela se te ofendeu tanto? Eu não sei se a Aline é essa pessoa tão good vibes quanto ela quer demonstrar na casa, porque alguém que guardou, que ficou remoendo isso por 10 anos, não estou dizendo que é por esse motivo, mas eu estou dizendo que será que a Aline guardou isso mesmo? Será que estava machucando mesmo a Aline por dentro? Ou será que foi uma estratégia dela para trazer um embate contra quem? Contra a Ana Paula. A Ana Paula foi polêmica na edição dela. A Ana Paula aprontou poucas e boas na edição dela e só não ganhou a edição dela porque ela bofeteou o Renan. Não foi nem tapa, pá, violento, mas ela deu uns tapinhas ali no Renan e acabou, né, sendo expulso, né? Coisa que na Fazenda eu acho que ela não seria, sei lá, porque Fazenda do ano passado aconteceu cuspida na cara, aconteceu tanta coisa, jogar água na cara da pessoa e não teve expulsão, né? Apesar de que tivemos 4 expulsões na Fazenda, mas isso é coisa do passado. Mas então, e aí então não sei se a Aline é tão santa, tão good vibes, assim não. Será que isso não foi uma estratégia da Aline para poder confrontar a Ana Paula, sabendo que a Ana Paula é um grande nome para esse Big Brother, é um nome que se esperava, porque muita gente queria a Ana Paula
Só que a gente sabia que quando o Boninho era o diretor do programa, ele não aceitava ex-participantes de outros realities, principalmente se fosse da Fazenda, e muito menos de qualquer outro reality da Record. Mas assim que o Boninho saiu, dizem que na edição 25 ainda tinha o dedo dele, ele ainda ajudou na seleção, ajudou. Porque, gente, nada no Big Brother é pensado na mesma semana. As provas, a dinâmica das semanas, isso é pensado, ó. Antes do Big Brother terminar, eles já estão com todas as provas prontas, eles estão com todas as dinâmicas, porque eles precisam captar patrocinadores, gente. O programa funciona através de patrocinadores e são cotas caríssimas. Então eles já precisam, acho que até meses antes do programa acabar, eles devem chegar numa marca e falar, ó, nós temos essa prova aqui, nós podemos colocar a sua marca, porque vocês podem ver que todas as provas do Big Brother têm patrocinador e tem toda uma estrutura feita para aquela prova com as logos, com a dinâmica voltado para a marca do patrocinador. Então, assim, o Big Brother ele já está pronto bem antes de iniciar. Então, assim, é uma coisa gigantesca. Então, eu até me perdi aqui um pouco no que eu estava falando. Estava falando sobre a Ana Paula e a Aline. Então, assim, retornando, lembrei. Então, assim, a Ana Paula ela não tinha chance de voltar, porque a Ana Paula virou uma ex-fazenda depois que saiu do Big Brother. E quando o Boninho saiu, ele deixou tudo pronto, tudo organizadinho, né? Diz que ele participou de toda a estruturação do Big Brother, digamos assim, e saiu antes do programa começar e ficou nas mãos do Dourado. E a gente já sabe que uma pessoa que participou do Power Couple, que já tinha participado do Power Couple, foi a Daniela Hipólito. E ela voltou sendo uma ex-participante de reality da Record. E agora eles trouxeram a primeira participante da Fazenda. E a primeira expulsa também, porque outros participantes que já retornaram para o Big Brother, como o Dourado, como o Domini e vários outros, eles não foram expulsos. E a Ana Paula foi expulsa da edição dela. Então, assim, eu creio que a Aline, voltando ao assunto da Aline, mas da Ana Paula, que a Aline, ela, não sei se ela é inocente, mas ela pode muito bem ter pensado, não, eu tive essa coisa, ela falou uma coisa que não era bacana, tipo você falar das roupas de uma mulher, ainda mais de uma forma pejorativa, como a Ana Paula fez. Ela mesma admitiu que estava errado, não estou passando pano para Ana Paula. Ela errou mesmo, falar que ela parecia uma empresária de conteúdo pornográfico, uma coisa parecida com isso. Não estou passando pau para Ana Paula, mas ela reconheceu que errou e tal. Mas será que a Aline não pensou, eu vou ter um confronto com uma primeira pessoa, uma pessoa forte. E as duas, ela chegou, falou tudo isso, mas disse que tinha esquecido tudo. A Ana Paula pediu perdão, falou que aquilo não era o que ela era e tudo mais. E passou-se. Aí, ontem tocou-se o Big Fone. Ia tocar durante o programa, marcou o horário e tudo mais. E antes um pouquinho do Big Fone tocar, a Ana Paula mais a Aline estava tendo outra conversa, a Aline tentando se aproximar da Ana Paula. Gente, eu meio que entendo a Ana Paula em alguns aspectos. Eu acho que a aproximação com as pessoas tem que ser uma coisa natural. Por mais que esteja no programa, são 20 pessoas. Tem pessoas que você não vai dar certo. Tem pessoas que você não vai bater. Como diz o ditado popular, vai bater o santo com essa pessoa. Tem gente que é assim, não vai, pronto, acabou. E meio que parece que a Aline queria meio que forçar isso. E a Ana Paula falou, não dá. Nosso santo não bateu, cada uma segue pro seu lado. Uma coisa mais ou menos assim, o diálogo das duas. E logo em seguida toca o Big Fone. E quem atende o Big Fone é o Marcelo. Esse Marcelo aqui, deixa eu pegar a fotinha deles para vocês verem. Que Marcelo. O Marcelo vai e atende o Big Fone. Marcelo esse que já está próximo à Ana Paula. Já são amigos. A Ana Paula fez amizade com muitos pipoca, principalmente com a Milena.
que ela percebeu que a Milena pode ser um futuro Milena Brito, e se aproximou de vários pipocas. A Ana Paula, gente, ela não é boba. A Ana Paula, ela não é nem um pouco boba. Ela, entre muitas questões, faria mais sentido a Ana Paula se aproximar de ex-BBBs, dos outros veteranos, porque, gente, é meio que uma panelinha. Tanto é que a gente vê notícias de ex-BBBs se pegando, notícias de ex-BBBs se casando, como foi o caso da Vitube e do Eliezer, que não são nem da mesma edição e hoje estão casados, têm filhos, porque eles acabam participando dos mesmos eventos, principalmente quem quer viver dessa coisa de influenciador, acaba participando dos mesmos eventos, das mesmas festas e acabam se conhecendo. Então, com certeza, a Ana Paula já conhecia pessoalmente vários deles, se não todos os ex-BBBs. A Ana Paula fez programa em algumas emissoras. A Ana Paula tá sempre em muitos eventos, então pode ser até que desses famosos ela conheça quase todos também, não sei. Mas não faria mais sentido a Ana Paula se aproximar dessas pessoas que ela já viu aqui no mundo real, né? No mundo, na vida sem câmeras, na vida sem vigilância. Mas a Ana Paula resolveu se aproximar de vários pipocas, meio que fazendo a panelinha dos pipocas, porque ela sabe que esses pipocas, eles acompanharam a edição dela. Eles sabem que a Ana Paula é icônica, que a edição dela foi foda. Antes do Big Brother 20, que foi quando deu o boom, né? Porque teve a pandemia, né? E todo mundo em casa, então deu aquela renovada Big Brother, foi uma sorte da Globo, foi a primeira edição que a Globo... Porque o Big Brother 19 foi tão flopado que a Globo falou, precisamos mexer no Big Brother, que senão ele vai acabar, né? E é um dos programas que mais rende dinheiro pra Globo hoje, é o Big Brother. Tanto é que um prêmio de 5 milhões e meio, gente, vocês imaginam quanto que a Globo não fatura, é coisa de ou chegando a 1 bilhão ou passando de 1 bilhão o faturamento da Globo com o Big Brother. E o que a Globo fez? Colocou os primeiros famosos meio que copiando, né, a Fazenda. E acabou vindo toda aquela problemática de 2020, que vocês sabem muito bem, não vou ficar repetindo o nome aqui pro YouTube, não dá nenhum problema, mas isso ajudou muito o Big Brother crescer novamente, né? Não tinham programas novos sendo feitos naquela época, não tinham novas produções. Ou eram filmes que estavam na parte da edição, já havia sido todo gravado, ou séries que já haviam gravado, tanto é que a Globo reprisou uma novela, minha gata tá infernizando a porta querendo entrar. E a Globo deu sorte de ter renovado e acabou culminando de ser bem na época do início de 2020. Então muita gente voltou a ver uma coisa inédita na TV, que era Big Brother, eles estavam confinados. E por essa onda, no ano seguinte, as pessoas que não gostavam mais, eu fui uma dessas pessoas, eu tinha parado de acompanhar o Big Brother há muitos anos, e eu voltei em 2021 a assistir novamente, a seguir novamente o Big Brother, a ter essa paixão renovada por esse programa icônico. Comecei a acompanhar, sempre gostei muito de reality, sempre vejo vários realities, até realities idiotas de fazer bolo de confeiteiro eu vejo. O que eu pego de reality pra ver, muita gente teria paciência pra ver. Até mesmo agora eu tô vendo Mr. Beast segunda temporada, gente. Eu gosto muito mesmo de ver reality, por isso eu resolvi comentar os realities, né, trazer minha opinião. Então, antes de 2020, um Big Brother que eu ouvi muito falar foi o Big Brother da Ana Paula. Teve Big Brothers que iniciou e acabou e eu não ouvi nada nas redes sociais. Então o povo sabe que a Ana Paula é forte. E que boba ela não é. Então a Ana Paula se juntou a esses pipocas, né? Aí você pode ver que tem algumas pessoas que já não gostam da Ana Paula. Tá ali a Sol, junto com a Aline, né? Então elas estão meio assim, não contra ela, mas estão sempre ali nos cantinhos falando mal da Ana Paula, trazendo alguma coisa. E a Ana Paula, a Globo acertou muito em trazer ela, porque ela já tá marcando a edição dela. Na primeira semana, muita coisa tem acontecido ao redor da Ana Paula. Uma das coisas grandes disso é o confronto que ela teve com o Pedro, mas já nós chegamos nisso. Se eu seguir meu roteiro aqui, senão eu me perco, eu sou meio voado. Mas então,
A Aline mais, voltando, a Aline mais a Ana Paula tiveram essa discussão, logo em seguida o Marcelo atendeu o Big Fone e ele colocou a Aline no paredão, né? Ganhou imunidade, né? O Marcelo ganhou a imunidade e ele colocou a Aline no paredão. E o que a Aline fez? Colocou a Ana Paula no paredão. Então nós já temos a Ana Paula Renault e a Aline ex-riscado no paredão. E vamos ver como que a coisa vai seguir. Não é certeza que as duas vão estar no primeiro paredão, pode ter bate e volta. Eles estão achando na casa, eu vi eles ontem comentando que pode ter um outro Big Fone. A Sara mesmo falou que na edição dela teve um Big Fone, depois teve outro Big Fone que o Gil tirou ela do paredão e colocou outra pessoa. Como eles não sabem o que está acontecendo, eles acreditam que isso pode vir a acontecer. Mas a gente sabe que a chance de uma das duas saírem do paredão é no bate-volta, né? Domingo depois da votação, né? E então o Big Brother tá até agora por aí, né? Vão ter outras dinâmicas. Hoje o líder vai ter que escolher 5 pessoas para colocar na mira, né? Amanhã terá a prova do anjo, o anjo vai imunizar alguém e ele vai ter também o direito depois de comprar uma segunda imunidade para dar para outra pessoa, ou seja, o anjo não é autoimune, e se ele comprar a imunidade, vão ser 2 pessoas imunizadas. No domingo, votação pela casa, indicação do líder, vão ter 4 pessoas no paredão. Dessas 4 pessoas vai ter o bate-volta, que a Globo não vai deixar de fazer bate-volta, muita gente falando que a Globo ia deixar de fazer o bate-volta, que a Globo podia voltar a fazer paredão duplo, mas a Globo não vai fazer isso, gente. Porque a Globo, quanto mais ela conseguir encaixar patrocinadores dentro do programa, é melhor para ela. Porque se ela tira o paredão duplo, volta o paredão duplo, não vai ter bate-volta. Pode até ter bate-volta, aí você fala, Ramírez, mas coloca 3 no paredão e um sai e fica 2 pro paredão. A Globo não quer isso, porque isso dá chance de tirar pessoas que estão movimentando o programa. Então, por isso que é bom essa dinâmica de 3 pessoas, para ver se pelo menos uma planta cai, gente. Porque se coloca 2 pessoas só novamente, as pessoas que acabam agitando a casa, acabam causando na casa, acabam indo pro paredão. Porque elas têm conflitos lá dentro, elas têm inimizades, elas estão movimentando, elas têm motivos para as pessoas votarem nela. E se essas pessoas começam a ir pro paredão e uma delas sai, o programa só vai minguando, porque não tem o seu contraponto dentro da casa. E se o seu favorito tá lá e você quer que seu favorito continue brilhando, ele precisa de um contraponto. Se você tira o contraponto dele, ele vai brigar com quem? Com os amigos? Só se ele for um Davi Brito, né? Aí se ele for um Davi Brito, ele briga até com os amigos. Mas não é esse o caso. E eu quero trazer aqui também, falando sobre algumas coisas que estão acontecendo na casa, né? Alguns participantes estão tendo destaque, ou pro bem ou pro mal, mas estão movendo, estão agitando o programa, né? Um deles é a Milena, já comentei um pouquinho no começo do vídeo que a Milena, ela é uma pessoa chata, né, digamos assim, porque ela dá birra, ela fala o mesmo assunto várias vezes, ela não deixa a história morrer. O negócio da planta, gente, é uma coisa tão banal. Te deu uma planta, não te deu nem uma cobra, foi uma planta, e ela falou pra você. Eu não entendo isso no Big Brother. Eu acho que se um dia eu entrasse no Big Brother, eu acho que uma coisa que eu não ia falar era o que eu dei pra cada um. Eu saía esparramando emojis pra todo mundo. Na hora que me perguntaram, não fui eu, dei coração. Não tem como provar. Não aparece depois que a gente deu. Então, assim, mas as pessoas insistem em falar. E antes de tudo, a Sol falou pra ela que deu planta. E ela chorou, e ela brigou, e ela chamou a Sol de bruxa velha, e chorou porque saiu da planta por erro dela. Não foi nem que alguém eliminou a menina, mas ela deu bobeira e pulou no tanque de bolinha antes da hora e foi eliminada e chorou e dava pirraça. Tem uns vídeos dela, não vou pôr pra não ter perigo da Globo derrubar o vídeo, né? Apesar de que, será que a Globo vê meu vídeo? Alguém ia ver meu vídeo da Globo? Será que a Globo ia achar meu vídeo? Mas sabe-se lá, né? Comecei agora, mas é bom não vacilar. Mas não vou pôr vídeos, mas ela dava birra igual uma criança. Então, assim, e chato, gente, ela lavou a cozinha no segundo dia, sem deixar ninguém entrar, gente.
aquela síndrome de doméstica. Tá limpando o banheiro, isso meio que. Não sei se isso é estratégia, não sei se ele é muito inteligente, tá dando uma Davi Brito, porque o Davi também fazia isso. O que o Davi fazia? O Davi levantava cedinho, fazia o café da manhã para todo mundo, usava os ovos de todo mundo, nem todo mundo quer comer ovo no café da manhã, fazia aquele banquete, depois, mais no final da semana, eles estavam sem coisas para o café da manhã, para um lanche, para alguma coisa. Então, assim, isso era meio que pra pirraçar de uma forma assim, não, eu sou uma pessoa boazinha, olha aqui, eu fiz o café da manhã pra vocês. Então, não sei se a Milena tá indo assistiu muita edição do Davi, tá querendo dar uma de Davi, mas a Milena tá sendo uma das chatas. Mas quem tá percebendo isso é quem tá acompanhando o pay-per-view, porque a edição não tá mostrando muito desse lado chato da Milena, não, né? Acho que eu nem pus foto aqui na Milena, mas pra quem quiser saber, a Milena é essa daqui, essa fofa. Gente, eu acho ela uma gracinha, acho ela linda, mas é chata. É criadora infantil. Até engraçado a Ana Paula chamar ela de Tia Milena. Não, Ana Paula é esperta. E outra pessoa que está causando muito na casa é o Pedro. O Pedro, esse Pedro aqui, ó. O Pedro, que é vendedor ambulante, eu vi uns vídeos do Pedro dizendo que ele tira 20 mil reais por mês vendendo flores lá em Curitiba. Então, de bobo, eu acho que ele não tem nada, porque alguém que consegue observar o comércio, observar as coisas e perceber, olha, flor. Gente, da onde você pensa que vender flor nas praças, aquelas flores que normalmente quando você tá num bar, não sei da sua cidade, eu sou de Goiânia, aqui em Goiânia muitas vezes a gente tá num barzinho bebendo uma cerveja, se você tiver com alguma mulher na mesa, vem o pessoal oferecendo flor mesmo, uma flor embaladinha assim, um botão de rosas, para comprar, e é 10 reais uma florzinha dessa. Então assim, ele vende esse tipo de flor na praça, dizendo ele, né, num vídeo que eu vi, que ele chega a tirar 20 mil no mês. Eu acho que eu tenho esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Vou procurar esse vídeo aqui. Gente, eu fico meio bugado quando eu tento mexer no Instagram pelo computador, porque eu tô tão acostumado a mexer no celular. Deixa eu ver aqui. Eu curti, mas eu confesso pra vocês que eu não sei achar as minhas curtidas aqui pelo computador. Pelo celular eu saberia, mas eu curti o vídeo e agora eu não sei aonde que o vídeo tá, porque eu vi pelo celular e eu curti pra mim poder mostrar aqui, mas eu tenho que aprender a mexer no Instagram pelo computador. Achei aqui. Pera aí, gente, calma aí que eu tô achando. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Não, esse de Big Brother. Mais suas atividades. Curtidas. Gente, eu acho que eu pensei que eu havia curtido, mas eu não curti. Mas, enfim, galera. Não consegui achar aqui, eu pensei que eu tivesse curtido o vídeo que eu vi isso, mas acho que eu não curti também não. Aí eu procurei nos conteúdos curtidos meus, não achei, mas ele tá dando uma entrevista para um influenciador, para algum canal de TikTok ou de Instagram, não sei. E ele fala que tira 20 mil reais vendendo flores em Curitiba. Então, assim, bobo esse menino não é. Ele pode estar se fazendo de bobo. E pra quem que ele tentou fazer de bobo? Pra cima da Ana Paula, gente. Eu não vi esse momento, confesso pra vocês. Tenho acompanhado pelo pay-per-view conforme dá, né? Eu não vivo de internet, então não dá pra me acompanhar pay-per-view 24 horas. Eu vejo conforme eu posso, né? Quando eu tô trabalhando ali, tem um tempinho, eu dou uma espiada no pay-per-view, procuro nas redes, saber o que tá acontecendo, alguns cortes. Não gosto muito de trazer cortes. Às vezes eu acho um corte interessante, vejo um corte interessante, eu tento procurar o vídeo mais na íntegra, pra não trazer desinformação, porque às vezes corta um pedacinho do vídeo ali, posta um título ali querendo mostrar alguma coisa, os próprios ADMs, os seguidores fazem isso para poder manipular as pessoas, e eu prefiro não trazer esse tipo de vídeo, mas ele em determinado momento,
durante a discussão dele e da Ana Paula, eu vi a discussão dos dois. Discussão não, né? Um debate dos dois no quarto, né? Ele havia perguntado para Ana Paula sobre o posicionamento político dela e, gente, uma coisa que eu sempre ouvi falar, as pessoas, ex-Big Brothers comentando, é que no Big Brother existe algumas regras que você assina um contrato antes de entrar. E uma delas é que você não pode falar sobre política, religião, esportes, times, qual time você torce, falar de outras emissoras, falar de conteúdo sexual. Tem determinadas coisas que não podem ser faladas no Big Brother. E a Ana Paula é o terceiro reality dela, gente. Isso não é só o BBB não, viu? Fazenda, Power Couple, todos esses realities que acompanham o dia a dia, porque há realities que são editados, né? Que se houver um comentário, eu não sei no contrato como que tá, só vou falar, mas, por um exemplo, um reality que eu gosto muito, que é o MasterChef. O MasterChef acompanha o dia a dia deles ali na cozinha. Eles ficam horas. Eu ouvi dizer, já vi de outros participantes dizer, que o Big Brother leva um episódio leva 2 dias para ser gravado. Né? Um dia se grava aquela prova de classificação para o mezanino, no outro dia a prova de eliminação. Então, assim, é muito conteúdo. E isso é editado. Então, se houver alguma coisa falando sobre política, religião, alguma coisa para trazer problema para a emissora, é cortado na edição, mas programas de convívio que você pode acompanhar 24 horas, eu sei que isso os participantes não podem estar comentando. E a Ana Paula sabe disso, é o terceiro reality dela. E o cara vai perguntar a posição política dela. Por favor. E depois, quando ele entra no quarto, ele vai perguntar para ela sobre grupos. Aí ela não se aguenta. Ela descasca ele, mas descasca gostoso. Ela fala que já leu ele, que percebeu o que ele tá fazendo, então você já me perguntou sua posição política, você não é bobo, e acaba com o cara. Acaba com o cara. Então, assim, gente, eu não sou contra ele, não tenho nada contra o Pedro. Eu quero que o Pedro permaneça, porque ele tá sendo, assim, muita gente já tá não suportando ele. Antes, um pouquinho de entrar, eu vi um corte que ele tava falando que ele ia gastar toda a água da casa, que ele ia tomar uns 3 banhos por dia para ficar sem água. Aí o Juliano Floss falou assim, cara, você não tá fazendo isso não. São 20 pessoas na casa. Você pirou? São 20 pessoas para tomar banho. Então falou para ele, se a água acaba, como que a gente vai cozinhar? Como que a gente vai lavar a louça? Se a gente for precisar usar o banheiro, a gente vai ter que usar o banheiro e ver o cocô do outro ali, porque não tem água para dar descarga. E ele, assim, ele chega pra você e fala uma coisa, se você não concorda, ele já desfaz a coisa, volta atrás pra concordar com você. Parece que não tem uma opinião própria. E a Solange perdeu a paciência com ele. Ele sempre tá falando, eu sou um piazinho, não sei o que. A Solange, opa, para. Você já falou isso 4 vezes, chega. Para de falar isso. Então, assim, ele tá irritando as pessoas na casa. Os próprios amigos se aproximaram dele, que é o Paulo e o Pedro. Paulo esse aqui, que é aqui de pertinho de Anápolis. O Paulo, lindo Paulo também. E o Juliano, os dois se aproximaram, têm se aproximado dele, né? E o Pedro tem irritado até os próprios amigos, né? Então, assim, ele tem que ficar, porque ele tá sendo maravilhoso assistir ele. Quando você tá no pay-per-view, tem hora que eu tiro a câmera dele, porque ele não para de falar. Gente, ele fala o tempo todo. Acho que foi no dia que iniciou-se a prova, assim que ele saiu, o dia tava amanhecendo, eu acordei cedinho, joguei no pay-per-view enquanto me arrumava para trabalhar. E os caras estavam mandando ele dormir, pelo amor de Deus, o cara vai dormir. Assim, ele não para, ele tá pilhado, gente. E é cada informação que ele traz. Ele trouxe que ele traiu a esposa dele ontem, depois que a Aline Campos, ela foi emparedada e a Ana Paula, ele chamou de canto a Aline pra contar que ele havia traído a mulher dele. Gente, que necessidade é essa? Não sei se isso é estratégia, que ele pode muito bem ter conversado com a mulher dele e falado, olha,
vou expor tudo isso e tal, para você... Tipo, teve um Big Brother, eu não vou me recordar o nome dele, que eu acho, não era o Calabreso, não. Era um participante que ele traiu uma mulher e tal, e todo mundo deu muita fama pra mulher dele. Não sei se é essa visão que ele tem, de que a mulher dele pode virar uma influenciadora, vamos esperar. Eu ouvi que ela se pronunciou nas redes sociais, que ela tá pedindo um tempo, que ela não vai se pronunciar agora, que ela tá pensando em tudo isso, acho que vendo até onde isso vai, né, pra ver que lado que ela fica. Se ela não tá sabendo disso, tá vendo isso acontecer com o marido dela lá, ela vai esperar pra ver qual rumo que ela vai, se ela pega na mão do marido dela ou dá um pé na bunda dele, não sei. Lembrando que aquela mulher tá grávida, né, gente? Vai ganhar neném nos próximos meses, né? Tanto é que ele já falou que o neném dele vai nascer, ele pode estar dentro da casa se ele não for o primeiro eliminado. Então, vamos tomar cuidado lá, encher o saco da mulher, né? Porque ela tá grávida. Isso é um momento sensível pra pessoa, né? Mas enfim, ele fala muito asneira e isso é maravilhoso. Isso que o Big Brother precisa. Gente, tem participantes aqui que eu mal vejo a voz desse participante. Eu mal vejo a voz desse participante. Tem uns participantes que você fica assim, meu Deus, essa pessoa tá no Big Brother porque você não vê nada da pessoa. Você não vê ninguém falando da pessoa, você não vê, você assiste pay-per-view, você não vê a pessoa, você não, a câmera não tá na pessoa. Você vê o programa gravado, a pessoa não aparece nas edições e às vezes a pessoa quando sai, eu vi isso muito acontecer na Fazenda, nas entrevistas, as pessoas ficarem conversando com a câmera, achando que a câmera tá o tempo todo em você, gente. Diferente da Fazenda, o Big Brother tem muitas câmeras. As câmeras, 95% do tempo estão funcionando. Acho que é pouquíssimas vezes que dá aquele pau, a câmera não está funcionando, às vezes está jogada num quarto vazio, na academia, mas tem muitas câmeras. E as câmeras funcionam. Você pode acompanhar determinados lugares. Às vezes você quer ver um participante, você consegue olhar pelos quadrinhos embaixo que aparecem no pay-per-view, você meio que tentar procurar a pessoa, ou então tá passando de câmera e achar onde a pessoa tá se você quer acompanhar aquela pessoa. Mas tem pessoas que não estão nas câmeras, gente, porque não dão conteúdo. Apesar de que também isso é irrelevante, porque o Big Brother sempre é uma caixinha de surpresa. Teve gente que ganhou o Big Brother dormindo, né? Teve aquela menina que ganhou, não é a bailarina, é do anterior. Agora eu não lembro o nome dela, né? Pra você ver, são ganhadores que a gente esquece o nome. E eu gosto do Big Brother, lembro de muitos ganhadores, mas você acaba esquecendo. Dizem que ela ganhou. Dizem não, eu vi a edição dela, ela praticamente ganhou o Big Brother dormindo. Aquela médica, né? Agora eu não vou lembrar o nome dela, ela é médica. E que ninguém lembra dela. Porque a pessoa ganhou o Big Brother dormindo, porque não fez nada. Então, assim, muitas das vezes a câmera não tá na pessoa porque a pessoa não gera conteúdo, a pessoa às vezes tá numa rodinha, mas tá calada, às vezes a pessoa tá dormindo, às vezes a pessoa tá apática no jogo. E o Big Brother, gente, é um programa de entretenimento. Se você não dá conteúdo, você some no programa, as pessoas te engolem, principalmente no momento desse em que a casa está cheia e vai ficar mais cheia. Porque eu creio que os 3 participantes que vão entrar, eles podem entrar um pouco antes da eliminação ou até depois, vai depender do quanto a Globo vai manter eles ali no quarto branco, mas mesmo assim a casa já tá cheia e vai ficar mais cheio ainda. Vão ter 24 pessoas, tem 21 pessoas agora, vão para 24. Então se você não tentar se destacar, você desaparece. Isso aconteceu muito na Fazenda, tinha gente que eu não via na Fazenda, como o Fabiano, mas que se destacou, que deixou de ser planta nas semanas finais, no mês final, porque as pessoas foram sumindo, então você consegue aparecer mais. Mas nesse momento, quando você entra num programa desse, você tem que plantar bananeira com uma melancia no pescoço para ver se você aparece. Porque é assim que o público vai te ver e é assim que você vai aparecer na edição. E tô com muita expectativa do programa, eu prometo para vocês agora trazer mais vídeos. Não sei se eu vou gravar amanhã, vou fazer uma pequena cirurgia dentária
hoje à tarde, mas eu espero que amanhã eu consiga trazer vídeo, ou até hoje mesmo eu consiga trazer um vídeo após o programa. Vou tentar estar trazendo um vídeo sempre de manhã. Espero que venham novos seguidores, estou começando agora no canal, estou muito feliz, gosto muito, é uma coisa que eu já queria há um bom tempo e eu criei coragem, não é fácil, fiquei com muita vergonha, muita timidez no início de gravar, mas espero que dê certo, espero que venham pessoas para acompanhar comigo junto, pessoas que se interessam pela minha opinião, que a gente possa interagir. Peço para você curtir o vídeo, deixar um comentário, nem que seja um pontinho, nem que seja um coração, eu vou ficar muito feliz, isso vai ajudar muito esse canal que está iniciando. Eu agradeço para quem acompanhou até aqui, que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa ter um bom Big Brother, viu? Gente, um beijão e fica com Deus. Até mais.